Então vamos lá, pergunta na tela. A pergunta de hoje é a seguinte: há alguns meses entreguei minha vida a Jesus. Eu era católica, mas não lia muito a Bíblia. Comecei a estudar mais a fundo a Bíblia e começaram a surgir muitas dúvidas em minha mente. Uma delas é sobre a afirmação católica de que Maria permaneceu virgem para sempre. A Bíblia parece dizer o contrário, mas a doutrina católica afirma isso veementemente. Poderia me explicar essa questão? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida interessante. Quero já deixar frisado aqui no início do vídeo que esse vídeo ele é um exame de argumentos e não uma crítica às pessoas que têm a fé católica, ok? E você que me assiste, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Bíblia? Coloca aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal, ok? Nós queremos chegar a mais de 1000 estudos e já tem 500. Todos os dias, às 15 horas, segunda a sexta, tem estudo bíblico aqui no canal. Então, desde já, acesse embaixo desse vídeo o botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição e faça parte aqui do nosso canal. E claro, se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com e eu ajudo pessoas a entender a Bíblia de uma forma profunda, mas com uma linguagem mais acessível, facilitada. Então quero convidar você, vamos à minha lousa de explicações, aprender mais desse tema, mas antes, claro, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho para que ele chegue para cada vez mais pessoas. Vamos até a lousa de explicações aprender mais, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: eis que a virgem, ela conceberá. Conceber significa engravidar. Sim, uma virgem engravidará e dará à luz, ou seja, vai nascer dela um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bom, temos um texto aqui que fala então da virgindade de Maria dentro desse contexto, que seria então, ou que foi, melhor dizendo, a mãe do Messias. E esse Messias nascendo então de uma mãe virgem. E realmente existe dentro das doutrinas católicas ali da Igreja Católica Apostólica Romana, essa doutrina que afirma que a Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela permaneceu virgem. Ela não foi virgem somente ali no nascimento, somente ali no engravidar. Ela permanece virgem antes, durante e depois do parto. Muita gente vai olhar essa informação e dizer o seguinte: olha, isso é impossível. E realmente, para que isso fosse possível, só seria através de um milagre, milagrosamente. Mas claro, não seria impossível isso para Deus. Tá, mas essa não é uma argumentação aceita, não é uma argumentação profunda o suficiente. A gente precisa ver o que a Bíblia diz. Pode ser possível para Deus fazer assim, mas Deus fez assim? Veja, muitas doutrinas como essa deveriam ser cridas somente se tivessem uma base bíblica sólida, ou seja, se a Bíblia aprovasse esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, muitos creem em diversas coisas sem um exame detalhado do que a Bíblia ensina. Então, se você ir aí pelas ruas e perguntar para várias pessoas sobre Maria, ela permaneceu virgem, as pessoas vão dizer, sim, permaneceu. Mas isso não é impossível? Aí a pessoa vai responder, sim, mas para Deus não tem impossíveis. Mas veja que a nossa base não é a opinião, é o que a Bíblia ensina. E nós vamos analisar agora em detalhes tudo que a Bíblia fala a respeito dessa questão. E eu preciso que você fique até o final para que o seu aprendizado seja completo. Vamos começar então analisando o nascimento virginal, ou seja, ali uma mulher engravidando sendo virgem. Não há dúvida alguma sobre o nascimento de Jesus ter sido um milagre de Deus. Isso está claríssimo na Bíblia Sagrada. Observe Mateus 1,18, que diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, havia um compromisso de casamento com José, e dentro da cultura judaica, primeiro vinha esse compromisso e eles eram considerados casados, mas ainda na primeira fase, ou seja, não moravam juntos, não podiam ter relações ainda, o que era feito somente na segunda fase, quando o casamento era totalmente concretizado. Ela estava desposada com José e observe aqui como que Mateus explica isso pra gente, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, eles estavam naquela fase de comprometimento, aguardando o dia do seu casamento ser
completado. Coabitado são as relações íntimas, não tinham ainda. Achou-se grávida, e aqui ele explica que foi pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Ou seja, quanto à gravidez, de fato, Maria era virgem e engravidou sem ter qualquer relação íntima com um homem. Isso aqui todo mundo concorda, está bastante claro dentro da Bíblia Sagrada. Mas o que aconteceu depois que Jesus nasceu? Depois que Jesus nasceu, obviamente, Maria e José seguem o curso natural. Ela se casa, ou seja, se completam todas as fases ali do casamento dentro da cultura judaica. Mas tem isso na Bíblia, presbítero? Tem, eu vou te mostrar em detalhes. Mas antes, se você gosta desse tipo de estudo, com análise detalhada de versículo, o meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas, ok? É só clicar aqui no primeiro comentário embaixo desse vídeo. Ao abrir a área de comentários, você clica no primeiro comentário fixado e vai acessar a página com todos os detalhes. A Bíblia afirma que José e Maria se casaram e que tiveram relações sexuais no seu casamento como qualquer casal. Sim, está na Bíblia e muita gente não vê esse versículo. Mateus capítulo 1, verso 25 diz o seguinte: contudo não a conheceu. Preste bem atenção nessa palavra. Obviamente, José e Maria se conheciam. A palavra conheceu aqui está falando a respeito de relações íntimas. Ele não a conheceu, não teve relações íntimas enquanto, preste bem atenção nessa palavra, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, enquanto ela estava ali com Jesus Cristo, na sua barriga, eles não tiveram relações. Mas depois, obviamente, que tiveram. Seria bastante óbvio que se o autor quisesse mostrar que Maria ficou virgem para sempre, como dizem alguns, ele teria dito que José nunca a conheceu como esposa. Que é a palavra ali, conheceu para relações sexuais, relações íntimas. Então é muito importante a gente entender essa questão. Esse verso deixa claro que após Deus realizar sua vontade no nascimento do Senhor Jesus Cristo, o casal seguiu sua vida normalmente. Eles iriam criar Jesus dentro de uma família judaica normal e, obviamente, eles iriam viver a sua vida de casados e não tem pecado nenhum nisso. E a Bíblia vai mostrar que foi exatamente isso que aconteceu. E claro, se um casal está ali partilhando da vida de casado, um casal de pessoas, ali a Maria era uma jovem, a gente não sabe a idade exata de José, mas eram pessoas que estavam ali aptas para o casamento. Então, a gente observa dentro da palavra de Deus que eles seguem o curso natural de uma família judaica. E qual é esse curso? Maria, ela teve filhos, sim, exatamente. Agora existe uma polêmica a respeito desses filhos que eu vou esclarecer na sequência. A Bíblia diz claramente que Jesus teve então irmãos. Observe bem o texto de Marcos capítulo 6, verso de número 3. Diz ali o texto que as pessoas estavam fazendo uma pergunta. Não é este o carpinteiro? Está falando ali de Jesus, filho de Maria, irmão de... Então observe aqui, Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Olha que interessante, nós temos aqui então uma descrição a respeito de irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Apesar da clareza do texto, aqui os católicos eles vão argumentar o seguinte. Observe bem esse trecho que eu tirei do site franciscanos.org.br, quando este fez uma análise sobre essa questão dos irmãos de Jesus. Ali é dito o seguinte: todos sabem que em hebraico, preste bem atenção nesse termo, todos sabem que em hebraico o termo irmão pode indicar qualquer parentesco, como sobrinho, conforme está lá em Gênesis 12:5 e 13:8, tio e primo, como está em 1 Crônicas 23:22, e até amigo, como está em Gênesis 29, versículo 4. E eu quero te dar uma informação, ele está correto. Sim, nesse ponto, esse pessoal aqui está correto nessa argumentação, mas tem uma exceção aqui que não foi observada por eles. Veja, o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas foi escrito em grego. Então veja, lá no hebraico, de fato, nós temos
uma palavra que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ela é utilizada para todos esses tipos de parentesco. De fato, isso acontece no hebraico. Mas no grego tem palavra diferente para irmão e tem palavra diferente, por exemplo, para primo. Então, não se aplica essa argumentação. A palavra grega usada, por exemplo, no texto de Mateus 12:46, que fala dos irmãos de Jesus, é a palavra grega adelphos. Ela não é usada no Novo Testamento para designar parentes próximos. Observe bem o que diz o léxico, um dicionário de Strong, na análise dessa palavra grega adelphos. Ali a palavra é datada, ou melhor, designada como G80, se você quiser pesquisar depois nesse dicionário. Os usos mais frequentes dessa palavra, adelphos, são para designar um irmão, quer nascido dos mesmos pais, ou seja, o pai e a mãe teve essa criança, ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe, como no caso de irmãos ali adotivos, ou seja, quando um casal, de repente, um homem ficou viúvo, teve outra mulher e teve outro filho, e os irmãos ali não eram das mesmas mães. Um fiel companheiro também, essa palavra pode significar unido ao outro pelo vínculo da afeição, e também irmãos em Cristo. Agora veja, por exemplo, uma aplicação em Colossenses 4:10, a respeito de um parentesco. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Então observe que existe dentro da palavra do dicionário grego a palavra para primo. Então veja que primo, nesse caso do texto que eu acabei de ler, é anépsios ali no grego. E irmão é adelphos. São palavras diferentes. Então observe que se o autor ali dos textos bíblicos que falam dos irmãos de Jesus estivessem se referindo, por exemplo, a primos, como muita gente diz, ele utilizaria a palavra anépsios, que existe lá no grego, porque o texto não está escrito em hebraico. Já a palavra hebraica, comumente traduzida lá no Antigo Testamento por irmão, e que também aceita a tradução para parentes próximos, ak, ok? Essa palavra aqui, ela não está escrita no Novo Testamento. Ou seja, não tem nada a ver com a palavra utilizada no Novo Testamento, onde estão os textos que falam dos irmãos de Jesus. Tá, mas aí alguém vai dizer, presbítero, a palavra então irmão no grego, ela pode ser irmão de sangue, mas ela pode ser também irmão na fé. Então, será que os irmãos de Jesus que são citados ali não eram irmãos na fé? Vamos analisar essa questão? Observe então o texto de Marcos 6:3, que nós já lemos, onde está falando ali, não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, José e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Será que está falando aqui de irmãos na fé? Observe que Jesus aqui estava ali na sua terra em Nazaré. E os moradores o estavam menosprezando justamente por conta dele ser de uma família pobre, que eles conheciam ali naquela região de pessoas que viviam inclusive ali no meio deles. Não era uma menção de nomes unicamente de seguidores de Jesus Cristo, ok? Isso está bastante claro, mas nós temos mais elementos para afirmar isso. A Bíblia ainda nos revela que os irmãos de Jesus não creram nele por algum tempo. Observe bem o texto de João, capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Ora, observe que João está fazendo aqui uma diferenciação, falando que as pessoas da própria família não criam nele. Essa é a diferenciação. Não está falando aqui de irmãos na fé. Porque, veja, se fossem irmãos na fé, eles creriam em Jesus, não é verdade? Se estivesse falando de pessoas que têm a mesma fé, então eles não seriam essas pessoas aqui que não criam, concorda comigo? Então, se os seus irmãos não criam, eles não eram irmãos na fé. Parece óbvio o texto. Mas depois ainda se diz claramente que os irmãos de Jesus o seguiram após a sua ressurreição, ou seja, eles se convertem. Atos 1,14 diz, todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, ou os irmãos dele. Agora observe aqui que esse texto, ele cria uma clara distinção entre os discípulos, olha só, todos estes, a família de Jesus, quando ele cita Maria, mãe dele, e também os seus irmãos de sangue. Então veja que o texto bíblico diferencia dentro do grupo de discípulos, os discípulos, a sua mãe
e os seus irmãos que agora criam nele. E agora, para a gente fechar, a própria Bíblia Católica traduz esses textos com a palavra irmãos, né? Seria interessante caso realmente ali os católicos crescem de fato e irmãos significaria primos ali, poderia colocar a palavra primos ali na Bíblia deles, concorda comigo? Olha só, Marcos 6,3 agora na Bíblia Ave Maria. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? Então observe que na própria Bíblia Católica nós temos a palavra irmão e irmãs. Caso fossem primos, poderia colocar ali então primos, né? Mas nem mesmo ali nós temos essa diferenciação. Se o argumento então é de que essa menção da palavra irmão se refere a parentes próximos, por que não traduziram assim? Por que mantiveram a tradução como irmãos? Fica claro que de todos os ângulos que nós analisarmos os textos, eles apontam que Maria não permaneceu virgem para sempre. É o que a Bíblia aponta. E isso não é nada que menospreze o grande valor que a Maria tem. Foi uma grande mulher de Deus em todos os sentidos. E o fato dela casar e ter filhos não a menospreza em nada. Pelo contrário, uma mulher simples, humilde, semelhante a nós, que teve um papel impressionante, grandioso dentro da obra de salvação e que nós, a admiramos de todo o coração. É um exemplo de fé para todo cristão, ok? Bom, esse é o assunto então de hoje. Eu quero deixar mais um vídeo para o seu crescimento. Você sabe por que Jesus mandou o apóstolo João cuidar de Maria? Muita gente se confunde aqui e inclusive diz que foi porque Maria não tinha filhos, que isso seria uma prova. Será? Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Dê o play e assista mais esse assunto. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Jesus.